Bem-vindos ao canal da Tia Pati. Eu sou a Tia Pati. E aí, meus amores, vamos estudar então? Vamos lá! Olá, meus amores! Estamos de volta então para dar continuidade à aula que nós começamos. Então, na aula passada, a gente estava fazendo as atividades sobre aldeídos e cetonas. Nós vamos continuar de onde nós paramos, ok? Para ficar bem claro, bem nítido na cabecinha de vocês. Tanto o reconhecimento do aldeído e da cetona, como também a nomenclatura dos dois, tá bem? Então, vamos de onde nós paramos na aula anterior. Na aula anterior, nós paramos fazendo essa atividade. Quando a gente tinha lá esses compostos e nós relacionamos com a coluna do outro lado. Agora, nós vamos para a seguinte. Então, ó, escreva as fórmulas dos seguintes compostos. Então, nós vamos fazer, primeiro, a fórmula do pentanal. Então, ó, terminou com al, então quer dizer que é um aldeído. Pente significa que são 5 carbonos. Então, vou colocar, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Se é aldeído, eu posso escolher a extremidade que eu quiser e colocar C-O-H. A AN significa que são só ligações simples. Então, acabou. Eu só vou colocar agora, então, os hidrogênios que estão faltando. H2, H2, H2. Pentanal. Esse é o meu composto pentanal, certo? Letra B. Na letra B eu tenho o butanodial. Olha, deixa, gente. Dial, terminou com al, é aldeído, mas ele tem um dial, então significa que são 2 grupos funcionais do aldeído. Como o aldeído é sempre na extremidade, então quer dizer que eu tenho um em cada extremidade. Então, ó, 1, 2, 3, é um but, ó, então são 4. Eu vou ter um aldeído de um lado, um aldeído do outro, ó. H, dial. Ligação simples, AN. Então, já está com ligação simples. Esse carbono aqui, ó, já fez 4 ligações. Esse carbono aqui também já fez 4 ligações, ó. 2, 3, 4 com H. Esse carbono aqui fez 2, vou colocar mais 2 Hs. Esse carbono aqui fez 2, eu vou colocar mais 2 Hs. Certo? Beleza, então vamos para diferenciar um pouquinho, ó. Prop são 3, 1, 2, 3. Agora eu tenho o en. Olha só, o en significa que eu tenho uma ligação o quê? Dupla. Posso colocar ela onde eu quiser, tá?
Mas olha a situação. É um al. Ah, e se eu quiser colocar um aldeído aqui nessa ponta onde tem a dupla? Eu não vou conseguir. Por quê? Se eu colocar um dupla O, H aqui, esse carbono, gente, vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 ligações. Tá errado. Então, por isso que ele não me falou onde está a dupla, não me falou onde está o aldeído. Porque se eu colocar a dupla de um lado, eu vou ser obrigada a colocar o aldeído do outro lado. Olha, esse carbono aqui eu posso colocar, ó, ele fez 1, 2, 3, 4 ligações. Eu não posso colocar no de cá. Esse carbono do meio fez 1, 2, 3. Então, para 4 está faltando 1. Esse carbono aqui fez 2, então eu vou colocar mais 2 hidrogênios. Muito cuidado nessa hora, tá, gente? Vocês podem falar assim, nossa, Patrícia, é muita coisa para a gente pensar. Tem que pensar nessas 4 ligações? Sempre tem que pensar que o máximo de ligações que o seu carbono pode fazer são 4. Então, se você, de alguma maneira, fez alguma coisa que ele ficou com mais de 4 ligações, pode trocar, porque você colocou alguma coisa no lugar errado, ok? E na letra D, nós temos, ó, ramificações e temos o hexanal. Então, comece fazendo a cadeia principal, para depois você inserir as ramificações nela. Então, se é um hex, quer dizer que são 6 carbonos. 3, 4, 5, 6. Al é um aldeído. Então, vou colocar dupla O, H. Se eu coloquei o aldeído aqui, quer dizer que esse carbono é o 1. No 3 e no 5, eu tenho um metil, ó. 1, 2, 3. Então, eu tenho um metil aqui, 4, 5. E eu tenho um outro metil aqui. Agora, depois que eu fiz tudo, eu vou colocar os hidrogênios que estão faltando, ó. 3, 1, 2, 1, 2. E acabou. E esse aqui já fez, ó. 1, 2, 3, 4. Tá pronto. Ok, gente? Beleza. Então, agora ele está me pedindo o nome desses compostos. Então, eu estou vendo que a minha cadeia principal é essa daqui. É uma cadeia fechada. Quem lembra aí, ó, é um hidrocarboneto fechado. Lembra que quando ele é fechado, a gente tem que colocar a palavrinha ciclo antes? Então, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. É um hex. Então, esse aqui vai ser o ciclo hex. Só tem ligação simples. E qual é essa função? Olha, eu tenho um C dupla O que tem carbono de um lado e carbono do outro. Carbono dos dois lados significa que é uma cetona. Então, ela vai terminar com ona. Então, esse aqui vai ser o ciclohexanona. Ok? Fácil para danar, né? Tem um outro fechado aqui, ó. Vamos fazer ele de uma vez, ó. Só que nesse outro aqui, vamos contar quantos carbonos a gente tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 é pente. Como é fechado, vai ser ciclopente. Ok? Ligações simples, então é AN. Ah, e qual é a função? É aldeído ou é cetona? Eu estou vendo C dupla O aqui, ó. De um lado ele tem carbono e do outro lado ele também tem carbono. Então é cetona, vai ser o quê? Ona. Ciclopentanona é o seu composto. Ok?
Beleza, então vamos para esse daqui, ó. Cadeia principal. Eu tô vendo que tem um C dupla O aqui. Esse C dupla O, ele tem de um lado carbono e do outro lado carbono. Então também vai ser uma cetona. A minha cadeia principal vai ser essa daqui, ó. Vamos ver quantos carbonos tem nela. 1, 2, 3, 4 carbonos. Como a carbonila está mais próxima da direita, eu vou começar a numerar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ok? Então, eu tenho uma ramificação no carbono 3. Essa ramificação só tem um carbono. Então, ela é o 3-metil. Ok? 3-metil. E aí, eu vou para a cadeia principal. A minha cadeia principal tem 4 carbonos. Então, ela é but. Só tem ligações simples. Então, ela é an. E no carbono 2, eu tenho uma cetona. Ah, Patrícia, por que cetona eu tenho que colocar o número do carbono onde a carbonila está e o aldeído eu não preciso? Porque o aldeído você deduz que ele está sempre na extremidade, na ponta da cadeia. A cetona, como ela está nos carbonos intermediários, você tem que informar em qual carbono a cetona está, ok? Por isso que eu coloquei, ó, 2-ona, quer dizer que no carbono 2 tem uma cetona, uma carbonila, tá bem? Ó, esse daqui, eu também tenho um C dupla O, esse C dupla O, ele tem carbono de um lado, carbono do outro, então é cetona também. A minha cadeia principal está aqui. Vamos contar quantos carbonos tem nela. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ela é um pente. Só tem na cadeia principal ligações simples. Pentan. A carbonila está exatamente no meio. Então, tanto faz eu numerar de um lado quanto do outro. 3, 4, 5. Então, ela está no carbono 3. Então, pentan, 3-ona. Aí, lembra que eu falei com vocês que até um tempo atrás, o que a IUPAC fazia? Ela falava que você podia trazer esse 3 aqui para frente, chamar de 3-pentanona. Então, se você for pegar aí um livro mais antigo, uma apostila mais antiga, você vai achar esse nome. Só que esse nome caiu em desuso. A IUPAC hoje recomenda que se use esse nome aqui, ó, onde o 3 vem antes da nomenclatura relacionada à cetona. Tá bem? Ó, aqui nós temos mais um C dupla O, onde a gente tem carbono de um lado, carbono do outro. Então, também é cetona. A cadeia principal está aqui. Se eu te perguntar lá na prova, isso aqui é uma cadeia normal ou é uma cadeia ramificada? É uma cadeia normal. Por quê? O que está para fora da cadeia é só o O. Lembra que para ser ramificado tem que ter carbono para fora da cadeia? Então, ela é uma cadeia normal. Então, de quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Eu vou numerar. Vou numerar a partir de onde? A partir da direita, porque a carbonila está mais próxima da direita. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a minha carbonila está no carbono 2. 8, o prefixo é oct. Na cadeia principal, eu só tenho ligações simples. Então, é octan, certo? No carbono 2, eu tenho uma cetona, octan 2-ona. Eu tenho uma carbonila, na verdade, não é o grupo funcional das cetonas que está no carbono 2.
Se você pegar na nomenclatura antiga, você vai ver que esse aqui é o 2-octanona, que era usado na época, tá? Hoje a gente chama de octan 2-ona. Belezinha? Ótimo. Então, vamos para o próximo, ó. A acetona é um composto carbonílico com 3 átomos de carbono e cadeia saturada. Sua fórmula molecular é: a acetona, a gente sabe que ela é do grupo das cetonas. Ele está falando que ela tem 3 átomos de carbono. Então, tá aqui, 3 átomos de carbono. Se ela é uma cetona, quer dizer que ela tem o C-O e ele não pode estar na extremidade. Então, ele não está nem nesse, nem nesse. Ele vai estar no carbono do meio. Ok? Acabou. Só isso. Ligações saturadas na cadeia principal. Olha, então eu vou apenas colocar os hidrogênios. Ó, 3 para esse, 3 para esse. Esse aqui do meio, ó, 1, 2, 3, 4, não vou colocar nenhum. Então, a fórmula molecular dela vai ficar, ó, C3, H3, 6, ó. Simples assim, C3, H6, ó. É a fórmula da acetona, que é, presta atenção nisso, é a cetona mais simples que existe. Porque ela só tem as 2 extremidades e o carbono do meio, que é o único que pode receber o grupo funcional das cetonas. Ok? Beleza, vamos para o próximo. Então, olha só. Um acidente com um trem em junho de 2003 acarretou o despejo do metanol e do 2-metil-propan-2-ol. Isso aqui eu coloquei para a gente fazer uma revisão. No rio que abastece a cidade de Uberaba. As fórmulas estruturais dos compostos mencionados estão representadas respectivamente em... Você viu que os 2 terminaram em ol? Eu coloquei exatamente na intenção de te confundir. Como a gente está falando muito em al, você sabe que al é aldeído, mas não se esqueça que o ol corresponde à função álcool, certo? Então, álcool não é aquele que tem o OH ligado na cadeia saturada? Então, ó, metanol, met é um carbono só. Então, você vai ter o OH ligado a esse um carbono. Vou colocar 3 hidrogênios nele, acabou. Esse aqui é o seu composto metanol. Ok? E o outro que ele está te falando aqui, ó, é o 2-metil-propan-2-ol. Então, a cadeia principal é o propan. Prop são 3 carbonos. No carbono 2, você tem o ol, que é o álcool. Então, no carbono 2, você tem o OH, do álcool. E ele falou que no 2 também tem um metil. Então, nesse mesmo 2 aqui, ó, tem um metil. Então, você vai pôr um H3 aqui e um H3 aqui. Então, esse composto aqui é o segundo que você está procurando, ó. É o 2-metil-propan-2-ol. Então, vamos analisar aqui e ver qual a alternativa que está correta. Ó, no primeiro caso, CH3OH, o metanol está certo. Aqui, propan, CH3OH, está certo. Então, nós vamos marcar a letra A. Ó, letra B, aqui está certo, mas aqui está errado, porque ele colocou 4 carbonos na cadeia principal, são apenas 3. Aqui está errado, porque é metanol e ele colocou 2 carbonos. E aqui também ele colocou 2 carbonos. Apenas a letra A está correta. Tá bom, gente? Eu coloquei esse álcool misturado aqui
para vocês poderem ver que esse ol e al é muito parecido. Toma muito cuidado com ele, tá? Agora ele está te pedindo o nome dos seguintes aldeídos. Então, já te deu a dica, olha, são aldeídos? Se são aldeídos, quer dizer que eles vão terminar em al. Então, na letra A, por exemplo, o aldeído está aqui, a cadeia principal é essa. Vamos numerá-la. 1, 2, 3, 4. Eu tenho uma ramificação. Olha só, minha ramificação está aqui no carbono número 2. É uma ramificação de um carbono. Então, se ela é uma ramificação de um carbono, ela se chama metil. 2-metil, certo? Aí a minha cadeia principal são 4 carbonos. Então, é but. Eu só tenho ligações simples nela, então é an. E como ela é um aldeído, ela vai terminar com al. 2-metil-butanal. É o seu primeiro composto. Ok? Na letra B, o que nós temos na letra B? Nós temos, ó, vamos olhar a cadeia principal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, se as duas só têm uma ramificação, eu vou escolher a mais reta. Se por acaso essa daqui, essa que tem 4, mesmo tamanho da outra, fosse mais ramificada, tivesse um número maior de ramificações, eu escolheria ela, tá? Como não tem, ó, se eu escolher essa daqui, ela tem uma ramificação. Se eu escolher essa daqui, ela tem uma ramificação. Então, eu vou escolher a mais reta. Então, o carbono que tem o grupo funcional é o carbono 1. 2, 3, 4. Ok? Então, ó, no carbono 2, eu tenho uma ramificação de 2 carbonos. Essa ramificação de 2 carbonos, qual que é o prefixo de 2 carbonos? É o et. Então, 2-etil. A cadeia principal tem 4 carbonos de novo. Então, ela também vai ser but. Só tem ligações simples, an, como é um aldeído, al no final. Lembra que o aldeído ele pode aparecer dupla ligação aqui, tá? Se aparecer a dupla, você vai trocar o an por en. Ou dien, se forem duas duplas, igual aquele exemplo que a gente fez. Por isso que toda hora que eu vou dar o nome, eu falo 4 carbonos, but, só tem ligações simples, an. Porque caso não sejam só ligações simples, você vai trocar o an por en ou pelo dien. Geralmente tripla não tem, tá? Na letra C, vamos lá, também é um aldeído. Eu vou escolher minha cadeia principal, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. O número de ramificações, ó, se eu pegar essa daqui, a reta, eu tenho 3 ramificações. Se eu descer ela, se eu der essa descidinha aqui, eu também vou ter 1, 2, 3 ramificações. Então, eu vou preferir a cadeia mais reta, que é essa daqui. Vou numerar a partir do grupo funcional. 2, 3, 4, 5. Eu tenho uma ramificação no 2, uma ramificação no 3 e uma ramificação no 4. E as 3 ramificações são iguais, ó. Metil, metil, metil. Então, eu tenho o que, gente? Eu tenho um trimetil, ó. 2, 3, 4, trimetil. Trimetil. Já nomeei todas as ramificações. A cadeia principal tem 5 carbonos.
Então, o prefixo dela é o pente. Espera aí que eu esqueci do tracinho aqui, ó. Vamos colocar o tracinho. Trimetil. Deixa eu voltar com ele aqui. Trimetil. A cadeia principal é o pente. Só tenho ligações simples, então é o AN. E eu tenho o grupo funcional do aldeído, então pentanal. Ok? 2, 3, 4, trimetil pentanal. Se você não colocar esse tracinho, não tá errado não, tá, gente? Pode colocar tudo junto também. Eu coloquei o tracinho porque eu estava colocando aqui nos outros. Agora, veja só, como que ele quis te confundir. Ele colocou simplesmente no final CHO. Quando você vir uma fórmula e no final dela você vê CHO, você vai ficar confuso. Você vai falar assim, o que é CHO? Pensa. Esse último carbono aqui, ó, você vai ter que pensar assim, ó, são 5 carbonos. Esse último aqui tá ligado com o H e tá ligado com o O também. Então, ele tá ligado com o O aqui. Se ele tivesse colocado COH, seria o C ligado com a hidroxila. Você viu a diferença? Ele colocou CHO. Então, quer dizer que esse C está fazendo uma ligação com o H e está fazendo uma dupla com o O. Tá? Cuidado para vocês não confundirem. OH é hidroxila. HO quer dizer que aquele C está ligado em ligações diferentes. Uma com o H e a outra com o O. Então, isso aqui, na verdade, é assim, ó. CH3, CH. Você tem um aromático aqui. E aqui no final você tem um C ligado com o H e fazendo uma dupla ligação com o O. Então, aqui, ó, na hora você vai ver que é um aldeído. Ele já te falou lá em cima que é um aldeído. A sua cadeia principal está aqui. Beleza. Tem 3 carbonos nela. Eu vou numerar a partir do grupo funcional. 1, 2, 3. No carbono 2, eu tenho uma ramificação. Ó, na outra aula nós falamos. Como é que chama essa ramificação em que o aromático se liga diretamente à cadeia principal? Fenil. Não esquece. Então, ó, 2-fenil. Tá aqui. A minha cadeia principal tem 3 carbonos. Então, se ela tem 3 carbonos... Ai, de novo. É porque eu gosto muito mais de fazer tudo junto. Mas eu já comecei a fazer separado. 3 carbonos prop. Ligações simples. Como eu detectei que trata-se de um aldeído, então ele vai terminar com al, propanal. 2-fenilpropanal, tá? Então, assim, gente, as nomenclaturas, elas são muito cheias de detalhes, vocês podem ver. Então, a regra é sempre a mesma. O prefixo, as ligações, se são simples, se são duplas, se são duas duplas, e o sufixo que determina qual é a função. Então, se for álcool, termina com ol. Se for enol, termina com enol. Se for aldeído, termina com al. E se for cetona, termina com ona. É esse sufixo, que é a última coisa que você coloca no nome, tá? A regra é sempre essa. O prefixo do número de carbonos, as ligações e o sufixo relacionado à função orgânica. Então, eu acho assim, nós fizemos um volume grande de exercícios de aldeídos e cetonas. Façam também os que vieram na apostila, os que vocês pegarem na internet. Se tiverem alguma dúvida, só me passar, tá?
Assim, se eu não responder na hora, assim que eu tiver um tempinho, eu vou pegar a sua dúvida, vou responder e a gente vai chegar num ponto de sanar todas as dúvidas. Combinado? Então, por hoje, a gente fechou aldeídos e cetonas com essas duas videoaulas. Eu espero que vocês tenham entendido e espero que tenha dado tudo certo. Beijo para todos vocês. Fiquem com Deus, tá?